Agora são 10 horas e 43 minutos e nós estamos no CBN, Maringá, primeira edição. CBN nas empresas, na Unimed. E agora vamos falar sobre o mercado de saúde privada e principalmente da Unimed. Eu tenho aqui comigo o doutor Reinaldo Rafael José Brovini, ele é diretor de mercado da Unimed. Doutor Reinaldo, antes de mais nada, bom dia e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço a vocês da CBN, a presença aqui na nossa cooperativa é motivo de bastante orgulho para todos nós. Eu quero conhecer um pouquinho mais a questão da saúde enquanto mercado. Quando a gente fala hoje, né, do sistema de saúde privado no país, tem uma concorrência muito grande de planos de saúde. Como é que esse mercado se comporta? Se a gente pensar numa crise que a gente teve de mais de 3 anos, quais os efeitos que isso tem na saúde privada? Bom, todos os segmentos econômicos perderam com a crise, a recessão no país. O primeiro segmento que mais perdeu foi o segmento de televisão, TV a cabo, essas coisas. O segundo segmento foi o setor saúde, com a perda de cerca de 6 milhões de usuários como um todo, motivados pela recessão do país. Isso fez com que as empresas que atuam no ramo da saúde tivessem que rever todos os seus conceitos, todos os seus projetos, toda a sua sistemática de atendimento. E, ao fazer isso, elas conseguiram manter o seu ponto de equilíbrio, o que tornou esse mercado extremamente atrativo para investidores que dispõem de capital para investimento e que não olhavam muito para o setor de saúde. Porque hoje o empresário, aquele investidor principalmente, ele olha, ele fala assim, eu vou investir na indústria, mas a indústria é recessiva. Eu vou investir em comércio, o comércio está recessivo. Então ele passou a olhar o setor de saúde como um setor atrativo, porque ele conseguiu manter a estabilidade. Porque, na verdade, no fundo, ninguém consegue abrir mão da saúde. Houve uma migração de 6 milhões de brasileiros, um retorno ao sistema público de saúde. Mas o segmento ainda continua sendo responsável por cerca de 28% do atendimento de toda a população no Brasil. Daí é que surgiram, na verdade, esses novos grandes investidores entrando em mercados de imagem, de laboratório, de hospitais e de planos de saúde. Agora, como é que se pode crescer daqui para frente quando se fala de mercado da saúde privada? Porque a gente está tendo hoje no Brasil investimentos de empresas estrangeiras em vários setores do país. Investimentos em educação, por exemplo, em setores de transporte. E muitas empresas nacionais estão deixando de ter o controle sobre esses mercados. Isso acontece na saúde também. Como é que se concorre no mercado desse, ampliando o número de pessoas que possam usar esses planos e ter um custo que seja acessível a essas pessoas? Olha, como em qualquer mercado, o setor de saúde não é diferente, né? Você pode trabalhar num posicionamento diferente de market skimming, né? Num setor de diferenciação, e aí é que a Unimed é extremamente importante, porque ela prima pela qualidade, né? Nós temos, por exemplo, aqui na nossa região, hoje nós somos uma cooperativa que nós temos 1.000 médicos, nós atendemos em todos os hospitais, atendemos em todos os laboratórios, todas as clínicas, né? É um sistema completo de saúde. A concorrência, ela vai para o quê? Ela vai para o preço. E você só consegue redução de preço com consequente redução de qualidade. Então, o mais comum são os planos hospitalares, por exemplo. O hospital A, o hospital B, ele tem aquele corpo clínico dele, então, ao invés de ele ter 1.000 médicos, ele tem 100, ao invés de ter 9, 10 hospitais, ele tem 1, ao invés de ter todos os laboratórios, ele tem um só. Isso é uma contenção de custos. Então, hoje você tem um posicionamento que a gente poderia chamar de premium da Unimed, né, em termos mercadológicos, mas ela é premium por quê? Porque ela realmente oferece muito mais do que os outros quando você faz a comparação. Agora, assim como toda a estratificação social, né, você tem mercado para o carro 1.0 e você tem mercado para um carro 3.6. Né? Você tem mercado para serviços de qualidade e para produtos de qualidade também. O grande desafio nosso, em termos de Unimed, é o que fazer para conseguir massificar cada vez mais esse posicionamento da qualidade. Nós não fazemos competição no mercado por preço, muito embora a gente saiba que a situação atual do país
obriga você também, todos nós, em qualquer ramo de atividade, fomos obrigados a repensar o nosso posicionamento e o nosso planejamento. Não é diferente com a gente no setor de saúde. E muito interessante a sua pergunta pelo seguinte: o setor de saúde, ele sempre foi olhado assim, não como um setor da economia como um todo, né? Parecia que ele era um apêndice à parte. Mas não, veja, por exemplo, a empregabilidade. Hoje você fala assim, não, é um empresário, gerou 35, gerou 50 empregos. Uma estrutura hospitalar hoje, em Maringá, se você pegar os grandes hospitais, aqueles que têm o maior número de leitos, chega a empregar de 1.200 a 1.500 empregos diretos. Dentro da cooperativa médica, nós temos 700 colaboradores, só de empregos diretos, mais 1.000 médicos e toda a cadeia. Maringá é uma região que se caracteriza pela sua produção de agroindústria e também pela prestação de serviços. Esses são os dois grandes polos econômicos da nossa região. E, certamente, no setor de serviços, o setor saúde é o carro-chefe da prestação de serviços. Inclusive, o senhor colocava que a Unimed é a maior cooperativa do mundo em relação a serviços, é isso? O sistema Unimed, como cooperativa, né, a cooperativa Unimed, ela surgiu calcada no modelo de cooperativa de produção, né? Então, por que não fazer uma cooperativa de serviços? Hoje você tem os três ramos, né? Você tem o ramo financeiro também, da cooperativas de origem financeira, cooperativa de produção, como nós temos Cocamar, Cocari, todas as da região, e as cooperativas médicas. No setor de cooperativa de serviços, a Unimed é o maior sistema cooperativista do mundo, até pela nossa população. Então, você veja que só no sistema Unimed, 18 milhões e meio de pessoas são atendidas no Brasil, né? Nós estamos falando de um contingente de pessoas que é o triplo de muitas populações inteiras de países europeus de primeiro mundo, por exemplo. Nosso vizinho Uruguai aqui tem 4 milhões de habitantes só. Nós temos 4 Uruguais, né, de usuários no sistema Unimed de saúde. Como é que se acompanha esses usuários enquanto mercado? Porque quer queira, quer não, a questão não é só vender um serviço, é o acompanhamento também daquele que adquire o serviço. E vocês têm um sistema de comunicação que acaba se desenvolvendo muito. Hoje você tem sistemas online que você tem contato com as pessoas direto e faz uma espécie de termômetro de quem é esse usuário. Como é que é essa relação hoje com... Vou chamar de cliente, o usuário do setor? Então, o usuário é um termo que a gente está procurando, né? Tá caindo em desuso, até porque o usuário ficou muito ligado a maus hábitos, né, de ser usuário. Então, a gente procura realmente o relacionamento com o cliente. Até numa reunião de planejamento estratégico recente, a gente estava determinando que parte da nossa disponibilidade econômica para comunicação, que a gente acompanhasse essa migração, né, da comunicação convencional, de televisão, ou rádio, ou outdoor, os meios convencionais, você não vai abrir mão deles, porque eles existem e são efetivos, mas nós temos que intensificar realmente as redes sociais, né? Então, todo o planejamento nosso agora, para o próximo ano, nós estamos, inclusive, dentro da cooperativa, com um planejamento novo, reposicionando a cooperativa para os próximos 4 anos. Né? Nós estamos em parceria com a Fundação Dom Cabral, que é talvez a melhor escola de negócio do país, e a gente tem que evoluir para a Unimed 6.0, né? Na era digital, né? Não adianta você ir na contramão da história. Nós temos que pensar, não adianta o médico, nós mesmos falarmos, eu sou contra a telemedicina. Não, se a telemedicina é o futuro, nós temos que fazer isso da melhor forma possível. Nós não podemos ir contra a incorporação tecnológica, contra os novos hábitos de vida, né? Nós temos que nos adequar e, ao contrário, sermos inovadores como sempre o fomos. Empresa ou o cliente privado? Quem é hoje o maior parceiro da Unimed? Não, a nossa carteira de usuários ela é composta de 60% dos usuários, dos clientes, né? Com planos de origem empresarial, 40% familiares. Está havendo uma pequena migração, porque com o desemprego, muitas das pessoas que saíram da condição formal, né, de empregabilidade, elas estão migrando para familiar.
mas ainda a carteira se mantém 60% de planos empresariais, 40% de planos de pessoa física, familiares. O futuro, quando a gente pensa em mercado, o país parece estar recuperando um pouco a economia. Isso tem sido sentido pelo setor da área médica, da cooperativa médica ou não? Bom, como todos os segmentos e como da economia, nós também tivemos uma perda de usuário motivado pela crise econômica do país. A área de saúde ela é uma área fundamental, né? Quando você tem aperto na situação financeira da pessoa, ela fica com um grande dilema. Eu tiro o filho da escola privada ou eu tiro o filho do plano de saúde? Esse é o grande dilema que todos nós enfrentamos no dia a dia quando você tem a necessidade de uma contenção. Hoje, assim, a gente já sabe que a saúde é a última coisa que a pessoa abre mão. Então, nós estamos assim muito esperançosos em relação ao futuro, não é com o crescimento da cooperativa em si, mas sim com a retomada do crescimento econômico do país. Ontem nós tivemos um evento onde haviam vários empresários e, na conversa, todos eles estavam se mostrando, ao contrário dos últimos 3 anos, estavam se mostrando já otimistas. Eu conversando com o pessoal do setor de transporte, principalmente, eles estavam dizendo já do aumento do volume de transporte de cargas. Isso quer dizer que a economia já está reaquecendo. Agora, só voltando a um ponto que você abordou sobre investimento de capital de fora, isso é um pouco preocupante, porque, por exemplo, recentemente foi adquirido um grande laboratório de Maringá e uma grande estrutura hospitalar de Maringá foi adquirido por capital de fora. É bom, é ruim? Existem aspectos, quer dizer, o liberalismo manda que o mercado é assim mesmo, né? Tubarão come sardinha, né? Isso é uma máxima do mercado. Porém, a gente gostaria de lembrar o seguinte: em termos de laboratório, por exemplo, o grande laboratório que existia aqui já transferiu metade das suas operações para fora. E isso já repercute na empregabilidade. 50% dos postos, e eram muitos ali, já foram transferidos para uma matriz que fica fora daqui em São Paulo. Então a gente precisa ver, o dinheiro de Maringá precisa ficar em Maringá, né? A remessa de lucros para fora é uma realidade que pode se impor rapidamente e toda a sociedade tem que ter isso em mente. Eu, como consumidor, quando vou comprar óleo no supermercado, eu compro óleo Cocamar, porque ele é da minha cidade, ele é da minha cooperativa. Ainda que ele seja um commodity com outros óleos, ele é o meu óleo, né? Então, eu acho que as pessoas também têm que ter essa visão, os empresários principalmente, né? Não é só uma questão de custo, a economia tem que girar como um todo. O dinheiro gerado aqui, ele tem que ficar aqui. Isso pode impactar na qualidade do serviço ou do produto? Certamente já está impactando na qualidade do produto, porque você não tem como massificar. Toda vez que você parte sobre o prisma exclusivamente do custo, necessariamente você vai abrir mão de parte da qualidade. Ninguém consegue fechar a equação de o menor custo possível na maior qualidade possível. Isso é um belo discurso, mas que ninguém consegue executar na prática. Doutor Reinaldo, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN. Eu agradeço a você e aos ouvintes ter tido a oportunidade. Parabéns novamente à iniciativa da CBN de vir à empresa e abrir as portas para nós. As portas para vocês também sempre estarão abertas. Conversei com o diretor de mercado da Unimed Maringá, Reinaldo Rafael José Brovini. Falamos um pouco sobre o mercado dos planos de saúde privado. Ele acabou fechando aqui um pouquinho nessa entrevista falando: nós temos investimentos estrangeiros em Maringá. O que isso pode significar em termos de preço e qualidade de serviço? 10h57. Obrigado. Eu que agradeço a presença de vocês. Muito obrigado.